Convidado. A crise política na Guiné-Bissau é hoje, neste espaço, analisada por Pedro Morato, o convidado de João Matos. Temos hoje como convidado politólogo guineense Pedro Milaco, da Universidade de Colinas de Boé, com quem vamos analisar esta nova crise política naquele país, onde o presidente Dr. José Mário Vaz demitiu ontem à noite o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Boa tarde, Dr. Milaco. Sim, boa tarde. Como é que começa por resumir esta decisão do Presidente da República, que alega grave crise política para demitir o primeiro-ministro e o seu governo? Bom, a decisão do Presidente da República não surpreende ninguém, porque desde a formação do governo que começou a haver o mal-estar entre os sujeitos e a situação vai agudizando até chegar a este ponto. Mas só que a decisão do Presidente da República não está de acordo com a própria Constituição. A Constituição diz que o Presidente da República pode demitir o Primeiro-Ministro quando haja grave crise que ponha em causa o funcionamento das instituições. Mas precisamente é esse um dos argumentos dele. Ele diz que há grave crise política, que o funcionamento das instituições estão em causa, e ele recorre aos artigos da Constituição 69, 104 e 70. Bom, nós tivemos no outro dia no debate, eu acho que tem havido crise, mas a crise que existe não põe em causa de maneira nenhuma o funcionamento das instituições. A Constituição foi clara, a norma diz pode haver crise, mas desde que não ponha em causa o funcionamento das instituições, o Presidente da República não pode recorrer a essa norma. O senhor, como politólogo, acha que a decisão do Presidente da República pode ser inscrita no capítulo de golpe de Estado institucional? Por ser até um golpe de Estado palaciano. De qualquer das formas, não há uma crise aguda que poderá pôr em causa o Primeiro-Ministro, mas ele já deve ter essa intenção e baseou-se nisto e vai criando ainda mais, a partir de agora, crise profunda na Guiné-Bissau. Uma crise profunda que poderá ir até eleições antecipadas? A única saída será isto, porque anteriormente os Presidentes da República têm tido um procedimento um bocado contrário à Constituição. Sempre que demitem o Primeiro-Ministro, criam um governo de iniciativa presidencial ou um governo de unidade nacional. Mas este figurino não existe na Constituição. Não existe governo da unidade nacional, nem governo de iniciativa presidencial. Mas o presidente José Mário Vaz diz que ele estava disposto a uma remodelação ministerial que o próprio primeiro-ministro chegou a aceitar. Sim, havia 3 elementos que ele avançou. Este é um dos elementos de que poderia haver queda do governo, remodelação profunda, e o primeiro-ministro aceitou isto. Mas como ele tinha a intenção de afastar o primeiro-ministro, foi isso que ele fez. Agora, neste momento, a única saída será por via das eleições gerais. Os partidos políticos, o PGC, no comunicado do Bureau Político, já havia referido isto. Eleições gerais. Aliás, o Presidente da República não teve em conta as diferentes opiniões dos conselheiros do Conselho de Estado que estavam contra uma demissão do governo. Ele também, pelos vistos, não ouviu as diferentes personalidades da comunidade internacional. Toda a gente, salvo raríssimas exceções, estava contra a demissão do Primeiro-Ministro. O Conselho de Estado, a sociedade civil, os partidos políticos sem ou com assento parlamentar e a própria comunidade internacional, todo mundo diz isto. Ele é que sabe como fez isto, mas, de qualquer das formas, a crise agora vai agudizar. A única saída para o país é a gente recorrer às eleições gerais, vivas presidenciais. Eleições presidenciais também? Exatamente, é isto que o PGC está a pedir, para todos os órgãos irem legislar junto ao povo. Bom, o PAIGC está dividido em pelo menos 2 alas. Uma ala que está com o Primeiro-Ministro e outra que está com o Presidente da República. Neste momento, quem tem mais força no seio do PAIGC? A ala do Primeiro-Ministro é a ala mais forte, porque o Primeiro-Ministro é, ao mesmo tempo, Presidente do PAIGC. Portanto, o Bureau Político está contra
a admissão do primeiro-ministro. Aquela ala que está ao lado do Presidente da República é uma ala residual. Acha que o país vai ficar a perder com mais esta crise política? Por exemplo, já havia dinheiros da mesa redonda que o Primeiro-Ministro tinha negociado. Como é evidente, a comunidade internacional não vai avançar ajuda nenhuma à Guiné-Bissau. Exatamente, porque Timor-Leste, que nos ajudou a fazer eleições em 2014, já pronunciou criticando essa situação. Então, neste momento, o dinheiro que não tinha sido desbloqueado continua não de ser desbloqueado na medida que agora o país entra numa instabilidade profunda. Agora que fala de Timor-Leste, Timor-Leste teve também várias crises, chegou a estar sob tutela da ONU, já se falou em tempos nesse figurino ser adotado para a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau só pode sair dessas sucessivas crises ficando sob tutela da ONU. Qual é a sua leitura? Na minha opinião, eu não estou de acordo que a Guiné-Bissau passe a administração das Nações Unidas. Nós temos que gerir as crises até chegarmos a um bom termo. É necessário os parceiros, a CDAO, a PLP, serem proativos e virem a ser reativos. Mas o Presidente da República, Dr. José Mário Vaz, tinha estado, por exemplo, aqui há dias no Senegal com o seu homólogo senegalês. Ele também está convencido de que a comunidade internacional vai apoiá-lo nisto. Não apoiá-lo nessa decisão? Eu acho que não. Não vai porque o governo completou bem pouco tempo, um ano. Portanto, se for demitido, os contornos futuros a gente vai para um ponto. Se vai haver novas eleições ou se vai arranjar alguns figurinos para reabilitar a estabilidade do governo, mas acho que a comunidade internacional, mesmo o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, estava contra uma eventual decisão dessa, a queda do governo por agora. O antigo presidente de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada, que nos disse isso precisamente na nossa antena. Exatamente. Ela alertou que o governo devia continuar para não haver interrupção, para não criar algumas situações de impasse ou de instabilidade que possa levar a Guiné-Bissau a uma ruptura que a gente não sabe quais serão os contornos. O problema é que há de facto uma incompatibilidade entre pessoas do Presidente da República, a do Primeiro-Ministro, mas também a do Presidente da Assembleia. O Presidente da República está contra essas duas instituições do Estado. Não, eu acho que a incompatibilidade que possa existir deve ser incompatibilidade pessoal, não há incompatibilidade institucional, porque não há crise ou possa pôr em causa o funcionamento das instituições. A crise pode haver algum desentendimento entre eles, porque já há muito tempo que isto foi desenhado. Quanto à exploração de recursos minerais, o Presidente tinha uma posição diferente, o Governo tinha uma outra posição, sucessivamente. Precisamente nesta matéria de recursos naturais, o Presidente da República é muito crítico em relação ao Primeiro-Ministro. Ele vai a ponto de dizer que houve corrupção e nepotismo nessa matéria. Bom, eu não sei o que é que ele entende por nepotismo, porque os recursos ainda não são explorados. A Rei Apesar de Varela, que ele disse uma vez que estava a ser explorado, mas não tem enquadramento no Orçamento Geral do Estado. O Primeiro-Ministro disse que não pode constar do Orçamento Geral do Estado, porque ainda não foi explorado. Sempre uma pequena amostra da empresa russa, não sei o que, etc., que tirou algumas areias, mas para a amostra. Agora, o problema é que isto não pode vir no Orçamento Geral do Estado, porque não poderá ser uma receita, porque ainda não há uma exploração efetiva. Em relação a nepotismo, o chefe de Estado acha que o Primeiro-Ministro demitido vem aumentando o número de funcionários quando o país não está em condições disso. Isto não corresponde à verdade. Devido a que a própria lei da Assembleia Nacional do Orçamento Geral do Estado cancelou as admissões. Não há novas admissões. E depois pode haver nepotismo se ele enquadrar apenas os seus familiares. Quando ele referiu nepotismo, eu fiquei sem saber o que é que ele quer dizer com isto. O Presidente da República não estaria na defensiva, já que ele já tinha sido atacado em matéria dos 12 milhões de dólares que ele teria recebido de Angola nos negócios de bauxite, na altura em que ele era Ministro das Finanças? Bom, os 12 milhões provenientes de Angola
Não ficou esclarecido até, eu acho que vai ser só esclarecido depois de 5 anos, como ele já é Presidente da República, não poderá responder por esse facto antes de 5 anos. Só depois de 5 anos é que poderá, eventualmente, responder por isto. Este dossiê fica pendente até ele sair do poder. Não acha que tem havido uma certa incompetência da elite político-militar guineense em pensar a Guiné-Bissau? Não, o problema é que ele foi adquirir experiência nos países da sub-região, mas o sistema de governo desses países é presidencialista. E o nosso sistema é semipresidencialista. Mas ele quer mandar no governo como se fosse, por exemplo, num sistema presidencial. No sistema presidencial, o primeiro-ministro é da confiança política do Presidente da República. No nosso caso é totalmente diferente. O Presidente da República tem confiança no primeiro-ministro para coabitar com ele. O primeiro-ministro tem emanação da Assembleia Nacional Popular, do Parlamento, e não do Presidente da República. Nos sistemas presidenciais, o primeiro-ministro é de emanação do Presidente da República. Mas nos sistemas semipresidenciais, o primeiro-ministro é da emanação do Parlamento. Isto é que ele não entendeu até agora. Não, mas ele também tem uma outra leitura, porque diz que ele também foi eleito diretamente pelo povo. Portanto, ele tem prerrogativas também, nomeadamente no caso de haver grave crise política. Realmente ele foi eleito pelo povo, mas também a Assembleia foi eleita pelo povo. A Constituição só permite que haja demissão do primeiro-ministro na situação de grave crise. Pode haver grave crise, mas desde que não ponha em causa o funcionamento das instituições, ele não pode demitir o primeiro-ministro. Para concluirmos, então, na sua análise, vamos caminhar para uma dissolução do Parlamento, eleições antecipadas legislativas, mas também eleições presidenciais. Eu acho que esse será o caminho a seguir, porque arranjar outra engenharia para formar o governo de iniciativa presidencial ou o governo de unidade nacional de base alargada, sem que a gente vá para eleições. A única coisa é ir para eleições gerais, legislativas e as próprias presidenciais, no sentido de legitimar de novos órgãos, devolver o poder ao povo, para o povo escolher novos órgãos. Para já, em termos de cenários de crise militar, guerra civil, para já não equaciona isso? Não, isto acho que de momento está fora de cálculo, porque os militares estão totalmente ausentes da situação. Não se imiscuíram na situação, são os políticos, e também a guerra civil acho que está fora da situação. Portanto, acho que vai-se arranjar mecanismos para resolver a situação por via do diálogo ou por via de mediadores estrangeiros, por forma a terminar isto a bom ponto. Pedro Milaco, politólogo da Universidade Colinas de Boé, na Guiné-Bissau, era o nosso convidado. Obrigado, doutor. Está bem, obrigado.